Amigos, irmãos que estão a nos ouvir, nós estamos nas segundas-feiras dando uma série de mensagens no Evangelho de Marcos. Nós demos o título geral para a série Retratos de Jesus. Marcos, ele é o evangelho mais dinâmico. Só a palavra imediatamente ocorre mais de 40 vezes. Jesus fazia uma coisa e diz, imediatamente ele fazia outra, imediatamente ele fazia outra. Então nós percorremos praticamente o primeiro capítulo. E nós estamos chegando ao final do primeiro capítulo. E eu quero ler para você esses últimos versículos do primeiro capítulo, porque a nossa mensagem vai tratar da pregação e ensino de Jesus no Evangelho de Marcos. E eu vou, de uma forma preparatória para os outros capítulos, mostrando o que era que Jesus pregava, qual era o ensinamento dele, qual era a doutrina dele, que as pessoas ouviam e diziam que ele pregava com uma autoridade que eles não viam nas autoridades religiosas e eclesiásticas da sua época. Então, no Evangelho de Marcos, os versos 38 e 39 e o verso 45 nos diz, e ele lhes diz, no caso foi Jesus Cristo, né? Ele tinha acabado de curar um leproso. E ele tinha pedido ao leproso para não ficar divulgando, porque ainda não era hora. A divulgação do ministério, do que Jesus fazia em termos miraculosos, e ele disse que ele não tinha vindo para fazer milagres, ele fazia apenas para autenticar que ele era o Messias, mas ele tinha vindo para pregar, ele tinha vindo para morrer pelos pecadores. Duas coisas Jesus veio, para pregar e para morrer pelos pecadores. Agora, para provar que ele era o Messias, ele iria mostrar para as pessoas que ele era capaz de fazer tudo que as mais de 300 profecias diziam que o Messias, ou o Cristo, ou o ungido, ou o escolhido de Deus para ser o Salvador, seria capaz de fazer. Então ele fazia milagres de várias espécies, ele curava todo tipo de enfermidade, ele libertava os endemoniados, e aqui é feita uma diferença, enfermidades físicas é usado o termo cura, e no caso dos demônios era libertação desses demônios. Então ele pede aquele leproso, que foi a nossa última mensagem, que ele não divulgasse. Mas olha, nós vimos que a lepra era uma morte em vida. Um leproso, ele era completamente segregado da sociedade, ele não tinha vida social, ele não tinha vida familiar, ele era separado da família. Nas cidades muradas ele não podia entrar, e ele morava fora da cidade, ou em cavernas, ou em aldeias, onde só tinham leprosos, e que ele era obrigado, quando alguém se aproximava, a gritar, imundo, imundo. Então você nota que era uma vida, não era vida, era uma morte. Ele era um necrótico. O que é um necrótico? É um morto-vivo. Então Cristo devolve a ele tudo que ele tinha perdido. Como é que segura, Maica, a boca de um homem desse? Ora, ele quando se afastou de Cristo foi logo dizendo para todo mundo o que Jesus tinha feito. Qual foi o resultado? Ele atrapalhou o ministério de Cristo. Como foi que ele atrapalhou o ministério de Cristo? Você nota que quando você desobedece a Cristo, até para fazer coisa boa, você atrapalha. Olha o que é dito aqui. E ele, Cristo, lhes disse, vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue. Porque para isso eu vim. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo, Anderson. Eu vim para pregar. Eu não vim para fazer curas, eu vim para pregar. E diz mais, para isso eu vim para pregar, e pregava nas sinagogas deles, por toda a Galileia, e expulsava os demônios. Os versos anteriores diz que ele curava todas as enfermidades, e aqui ele vai expulsar tudo quanto é demônio que aparecer. Não vai ter vez para os demônios. Os demônios estavam desesperados. Então, quando chegamos no versículo 45, o resultado do leproso, que disse para todo mundo que Jesus
tinha feito para ele. Lembra que Jesus manda a gente divulgar, dar testemunho e falar de Cristo. Mas nesses primeiros anos do ministério dele, ele não queria publicidade muito grande em relação aos milagres. Ele queria pregar, ele queria dar as bases doutrinárias do que é realmente ser um seguidor dele, um discípulo, um cristão. Muita gente não dá valor à doutrina, dá valor ao espetáculo, dá valor a circo. Quer ver as coisas acontecendo direto. Jesus Cristo disse, não, a base. Lembra? A base de tudo é o que eu ensinei. Quando eu mandei vocês fazendo discípulos, eu disse, e de fazer discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu vim para pregar, meu ministério eu quero dar ênfase em pregação, não em curas, não em exorcismo, embora eu vou fazer isso, e vocês também ensinem as pessoas tudo que eu ensinei, ensine-as a observar, e isso será a base da vida delas. Isso é como o homem que construiu a sua casa sobre a rocha, e sobre aquela casa virão as intempéries, acontecerá toda sorte de atentado contra aquela casa, inundação, terremoto, tudo, mas ela não vai cair, porque ela está alicerçada sobre a rocha, que é a rocha da minha palavra. Por isso que é a minha palavra que vai segurar vocês, não é emocionalismo, muita música, muito show, que vai segurar a vida de vocês na hora da tempestade, é a minha palavra. Por isso que Paulo diz, prega a palavra a tempo e a fora de tempo, porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas cercar-se-ão de mestres, segundo, tendo coceira nos ouvidos, concupiscência, querendo que ele fale de coisa agradável, afável ao seu eu, que enche a sua vaidade. E disse mais, eles não vão querer a pregação, eles vão querer fábulas. Sabe o que é fábulas? Historinhas, testemunhos. Eu falei para vocês do pastor que enganou um monte de gente, dizendo que atravessava rio, pilotando em Jacaré, que já tinha mais de 100 anos, mas depois mostrou-se que era tudo pilantragem. Ele falsificou, ele tirou uma nova documentação, ele tinha 70 e poucos anos, mas ele se apresentava com 100 e tantos anos, e com um vigor tremendo, fábulas. Pronto, ele teve amizade até com os fundadores dos pentecostais. Nós devemos tomar cuidado com o testemunho. Eu falando com a irmã pentecostal, ela disse que 90 e tantos % é mentira. Ou então aconteceu algo parecido e eles alopram o negócio. Por isso que nós gastamos o tempo pregando. Você quer a palavra? Prega. Você quer a palavra? Eu dou. Mas vai pregar, não vai ficar contando essas fábulas para enganar. Então Jesus disse, eu vim para pregar. Eu vou ler de novo para que você não ache que eu estou falsificando a palavra. Ele disse, olha, vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue. Porque para isso eu vim. Para que foi que Jesus veio, pessoal? Pregar. E depois morrer para ser a base da nossa expiação, santificação, justificação, santificação e glorificação no céu. Versículo 45 diz, mas tendo ele saído, começou a pregar muitas coisas e a divulgar, isso aqui é o leproso, viu? Final do capítulo 1. Mas tendo ele saído, começou a pregar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente nas cidades, ou seja, Jesus não podia mais pregar. Ele disse, eu primeiramente tenho de pregar. Você nota como o diabo é astuto? Ele quer barrar a pregação de todo jeito. Ele quer que você faça culto show. Ele quer que você faça cultos de libertação. Que você faça cultos de cura. Que você faça culto do caicai. E pregar? Não, pregar não. Pregar não. Por quê? O apóstolo Paulo disse que a fé vem pela pregação. A salvação vem pela pregação do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o diabo vai deixar tudo, você fazer tudo na igreja. A única coisa que ele vai atrapalhar é o quê? A pregação. O que é que mais está faltando nas igrejas de hoje? Pregação. O que é que tem de mais? Enrolação. É por isso que você vê tanto crente falido.
É por isso que você vê tanta gente se dizendo evangélica, mas quando você olha para a vida, é uma lástima. Você não vê arrependimento. A irmã Neide estava me mostrando hoje um post do Anderson, onde ele falava da importância de pregar arrependimento. E o que é arrependimento? Como é que nós sabemos que uma pessoa se arrependeu? Ela roubava, não rouba mais. Ela mentia, não mente mais. Ela traía, não trai mais. Ela era, quando me diziam quando era menina, era enfesada, cheia de fezes, né? Você fica com muita raiva. A pessoa que está com prisão de ventre, ela tende a ficar nervosa e irritada, enfesada. Então esse crente depois, esse que era muito enfesado, que era cheio daquelas porcarias, né? Depois que ele se converte, ele toma um laxante para não ficar enfesado. Isso é arrependimento. A pregação de como é que o crente deve viver. E aqui eu fiz um resumo do que Cristo está ensinando, o retrato de Jesus como pregador. O que era que Jesus pregava? Em Marcos 1, 14, 15 diz que ele começou seu ministério pregando o evangelho do reino de Deus. Ou seja, a vontade de Deus tem preeminência, está acima de tudo. Não a minha vontade, Senhor, a tua. Não tem lugar para determinação. Eu profetizo isso, eu determino aquilo. Seja feita a tua vontade. O próprio Senhor Jesus Cristo no Getsemane, ou Getsemane, como alguns dizem, a prensa de oliva. Getsemane significava uma prensa que esmagava as azeitonas e saiu o azeite. Então, lá ele disse, passa de mim esse cálice. Seria um sofrimento terrível, pois ele ia sofrer não apenas as chicotadas, os espinhos. Lá na cruz do Calvário seria lançado sobre Jesus Cristo toda a maldição da humanidade. Seria lançado sobre Cristo todos os pecados, todas as dores, todas as perturbações, todas as irritações. A maldição era tão grande que ninguém poderia substituir o pecador na cruz, porque podia ser o anjo mais poderoso. Se ele fosse para a cruz, quando os pecados da raça inteira fossem jogados sobre ele, ele explodiria em bilhões de partículas. Ninguém poderia pagar o nosso pecado, mas ele pagou. E aqui diz que ele prega o reino de Deus. Ele não prega o reino de homem. Ele não prega coisinha que... Hoje os crentes querem que os pregadores sejam coaches, que ensine eles a ter vidas mais fáceis, mais palatáveis, mais gostosas. Na realidade, eles querem que o pastor substitua a Bíblia por um livro de autoajuda, que ensine a ele como se autodeterminar, que ensine a ele como governar sua própria vida, quando o Evangelho do Reino ensina como você render toda a sua vida diante do glorioso Senhor. Ensina como você dizer, não a minha, Senhor, mas a tua vontade. E não importa qual seja a tua vontade, eu sei que por mais que me doa, vai ser para o meu bem. Então, o que era que Jesus pregava? Ele pregava o reino de Deus, não era o reino dos homens. Essa é a mensagem central do ministério de Cristo. Ele dizia, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus é tudo que você precisa. Troque de controle. Mude o controle da sua vida. Entregue o controle, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E tudo mais que você quer, não vai ser lhe dado, não. Mas tudo que você precisa, ele vai providenciar. Portanto, o que era que Jesus pregava? Ele pregava o reino de Deus. E o reino de Deus estava baseado em duas colunas. Arrependimento. Metanoia. Meta, mudança, noia, mente. Mudança de mentalidade, de cosmovisão, maneira de ver as coisas, maneiras de agir, de atitude. Depois que alguém passa pela metanoia, não precisa ele abrir a boca para dizer que é cristão, não. Lembra o que é que diz o livro de 1 Pedro? Como é que uma esposa deve ganhar o marido? Calada! Calada! Como é que você prega o evangelho calada? Pedro diz lá, se você tem um marido que não obedece a palavra, que não é do acordo, o bicho é ruim.
como diria uma irmã, o cão chupando manga. Bicho é ruim. E como é que você ganha esse infeliz, esse miserável? Sem palavra alguma. E como é que eu vou falar do evangelho para ele, calada? Ele disse que vai falar o evangelho com sua vida. Sua vida vai pregar o evangelho de uma maneira que ele nunca ouviu antes. Ele ouviu falar que tinha crente no mundo, ele conhecia um bocado de irmão desmantelado ou desmazelado se dizendo evangélico. É porque ele nunca viu o evangelho. Mas agora ele vai ver o evangelho na sua bondade, na sua virtude, na sua mansidão, na sua humildade, na sua vergonha, no seu pudor, na sua decência. Ele vai ser impactado. Ele não vai poder resistir à força de um testemunho verdadeiro de cristianismo. Ele não vai poder resistir a um cristão verdadeiro. Quem mais ganhou alma nesse planeta foram cristãos silenciosos. Cristãos lá no seu trabalho, que eram honestos, eram decentes, que produziam, que não furtavam ferramentas, que não davam prejuízo. E o patrão observava, a partir tem um bocado de cabrinha desonesto, sem vergonha. Mas tem um que é diferente. Isso sem nunca aquele crente falar que era crente para ele. E então ele fala para o RH dele, procura saber o que é que o Zé tem de diferente, que ele é o melhor funcionário. Procura saber o que é que esse cara tem. Aí o cara volta e diz, ele é crente em Jesus. Mas é crente mesmo. De 100 se tira um assim. Porque hoje em dia o que tem é joio. O que é joio? É erva daninha que parece com trigo. É gente se dizendo crente, mas que não é crente. Aquela mulher casou com aquele homem, bicho bruto, ignorante, a grosseria em pessoa, um rinoceronte, uma besta braba. Mas depois que ele se converteu, ele chega em casa com a Bíblia. A mulher disse, que livro é esse, cara? É um livro que me deu ou comprei, mas não se preocupe não, que ele não é contra você não. E caladinho, ele vai aprendendo a tratar aquela mulher com tanto carinho, com tanto zelo, com tanto apreço. E aquela mulher, que bicho mordeu esse infeliz? E ela começa a ficar incomodada. Eu vou provocar ele, porque eu até gostava das nossas brigas. Eu até gostava das nossas brigas, quem passava um tempo brigado, depois se aproximava de novo. E agora eu fico cutucando esse infeliz e ele me perdoa, me faz agrado, e ela vai ficando perturbada. E ele gritando o evangelho no silêncio. Já imaginou como é que o evangelho pode ser gritado no silêncio? Isso aconteceu com o irmão na primeira vez que eu pastoreei. Ele tentou ganhar a mulher dele no grito mesmo, na chantagem, na brutalidade, não conseguiu. Aí ele chegou, pastor, agora eu vou ganhar no silêncio, como o senhor diz na palavra. Vou tentar ganhar a minha mulher no silêncio. Isso é arrependimento. Você se arrependeu quando a sua vida começa a gritar quem você é, sem você precisar dizer uma palavrinha. Eu lembro de um cidadão, fui pastor dele, ele era militar, e todo mês ele aparecia lá em casa com escova. O homem era graduado. Era um militar graduado, ele chegava lá com escova, graxa, que é, irmão? Como era o nome dele, Carmita? Irmão Veríssimo, o que é, irmão Veríssimo, que o senhor quer? Eu quero engraxar seu sapato, pastor. Porque ele foi militar e o militar deve andar sempre com o sapato engraxado. E o pastor Laércio comprava sapato e nunca... Eu nunca me preocupei com isso. Aí ele, meu pastor, não pode andar com sapato desse jeito. Eu disse, não, irmão Veríssimo, se o senhor quer, eu mando alguém. Eu mando alguém engraxar meu sapato. Não, senhor, você não vai ter esse privilégio, não. Ele deixava meu sapato e dava para você pentear o cabelo, olhando. Aí Carmita, acho que foi Carmita, perguntou, irmão Veríssimo, como foi que o senhor se converteu? Ele disse, eu me converti olhando uma família crente. Eles não disseram uma palavra para mim, mas eles moravam vizinho à minha casa. E eu nunca via eles nesses arranca-rabo que marido e mulher tem, né? Sabe o que é arranca-rabo, né? É um tentando matar o outro. Aquele casal
tinha se arrependido mesmo, ela tinha aprendido a cuidar bem do marido, era uma esposa arrependida, era generosa, cuidadosa, fazia os dengue dele. Ele, por sua vez, fazia os caprichos dela. Eram duas almas no canudo, como diria um irmão. Duas almas no canudo. Aí os filhos chegaram, os meninos eram da escola, para a igreja, ou eles quando saíam juntos, e ele começou a ter inveja daquele casal. Já imaginou? Ele começou a ter inveja. Aquele casal vivia Cristo. Aquele casal gritava para ele que ser de Cristo é ser diferente. E chegou um ponto que ele não aguentou mais. E ele perguntou pela igreja. Eu quero ir para a igreja, eu quero também ser como vocês. É por isso que o evangelho do reino de Deus começa com arrependimento e fé. Não é só fé para levantar a mão, para ir para frente, para dizer eu quero ser crente. É aquela fé que resiste às provações quando você perde tudo. Aquela fé quando a casa cai. Lembra, a casa de Jó caiu em cima dos 10 filhos dele, não sobrou um. Aquela fé que continua quando a mulher chega para ele desesperada, infeliz, perdeste tudo, tu és um falido, um fracassado, um miserável, tá aí, és uma ferida humana aberta. Só tem duas coisas que tu pode fazer, infeliz. Amaldiçoa esse teu Deus, maldito, e depois morre. E o cara estava em cima do monte de lixo, fora da cidade, porque a cidade era murada. Ele ficou tão purulento, tão chagado. A visão era dantesca. Aquela visão que Dante tinha de pessoas no inferno, todas se desmanchando. Era um negócio horrível. Todo purulento, devia feder aquilo. Imagina os insetos, moscas. Ela já tinha perdido os 10 filhos, perdeu todos os bens, perdeu a casa, perdeu tudo. E perdeu o marido. Amaldiçoa, teu Deus! Nesse momento ela fraquejou. Alguém pergunta, ela era crente? Não me pergunta o que a Bíblia não diz. Quando chegar lá no céu, você pergunta. Alguém pergunta, pastor, o Nabucodonosor foi salvo? Boa pergunta para você perguntar a Daniel lá no céu. O que ela não diz, eu não me adianto. A mulher de Jó foi salva. Espere mais um pouquinho, quando você chegar lá, se ela foi salva, eu quero conhecer aquela senhora que mandou amaldiçoar a Deus, e mandou o marido morrer, mandou o marido se lascar, porque tem muita mulher quando está com raiva manda, né? Mas aí o Jó, no meio daquela aflição, todo dolorido, perturbado, a mosca, tu falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Então essa é a fé do crente. A fé do crente é aquela do tipo, venha o que vier. Venha o que vier. Eu sei, eu vou usar as palavras de Jó. Ele vai dizer mais na frente, eu sei que o meu Redentor vive. E depois ele vai mudar toda a minha desgraça em bênção. Ele vai revestir essa minha carne purulenta que está se desmanchando. E em minha pele nova eu verei a Deus. É uma fé imorredora. É uma fé em que você crê contra a esperança. A mulher diz, tu só pode esperar daí, caixão, a cova. Dá lá o fim à tua vida. Eu não aguento mais te ver assim. Podia ser até que ela gostasse dele, amasse a ele, e não aguentava mais ver aquela situação. Põe fim à tua agonia e a minha também, que eu não aguento mais. Curiosamente, morreram os filhos. Jó ficou naquela desgraça, mas não disse que aconteceu nada com ela. Ou seja, ela estava inteiriça, estava completinha, numa boa. E é possível que, de fato, ela amasse a Jó e dissesse, eu não aguento mais. Eu estou com ódio do teu Deus e não aguento mais te ver desse jeito. Morre logo, põe fim à tua agonia, a minha. Mas Jó disse, não, minha amiguinha. Você vai ver que ainda Deus vai me ajudar a dar a volta por cima. Amém, irmãos? Amém. Quando você estiver lá embaixo, diga, eu sei que o meu Deus poderá me fazer dar a volta por cima. Quando tudo estiver perdido, é só o começo da bênção. Amém? Amém. Então o que era que Jesus pregava? Ele pregava o reino de Deus baseado em arrependimento e essa fé imorredora. Essa fé que primeiramente crê que Jesus Cristo
alcançou para nós a maior bênção para nós, que é a salvação da nossa alma. E outra coisa que Jesus Cristo ensinou no capítulo 1 foi sobre os pescadores de homens. Ele ensinou que Deus pode mudar completamente o curso da minha vida. Você nota que Jesus Cristo chamou 12 apóstolos e 7 eram pescadores. Como é que você quer fundar um reino e vai atrás de 7 pescadores, meu amigo? Ou seja, não importa quem você é, na escala social, não importa se você é pobre, se você é analfabeto, se você é excluído da sua família, dos seus vizinhos. Jesus Cristo diz, olha, eu posso fazer de você um pescador de almas, um ganhador de almas, um construtor de vidas, melhor do que um engenheiro, um médico de almas, melhor do que um médico de corpos. Então era isso que Jesus estava ensinando, quando ele chamou aqueles homens. Ele não foi para a sinagoga onde estavam os doutores, ele não foi para o templo. Ele pega de 12, ele pega 7. Ele pega a maioria de pessoas. É dito que provavelmente eles eram empresários da pesca e não eram tão derrubados assim. Mas quem queria construir um reino, com certeza não ia atrás de pescadores. Nós vimos que lá nos versículos de 16 a 20, ele diz, eu posso mudar completamente a trajetória da tua vida, o teu destino. Em 21 e 28, ele cura um homem com o espírito imundo. O que Jesus Cristo estava dizendo, além de estar mostrando que ele era o Messias? Quando ele libertava as pessoas de espíritos imundos, que saíam gritando, aqueles demônios desesperados. E que ele não fazia ritual nenhum de exorcismo. Ele só mandava sair e ele saía. Ele estava dizendo que o inferno não tem poder mais na vida daquele que é um verdadeiro arrependido. Inclusive, só para você ter ideia, na igreja da Rússia não chama crente quem se converte. Na igreja da Rússia chama de arrependido. E especialmente na época do comunismo, onde havia uma perseguição, os crentes eram mortos, pastores eram mortos, eram presos. Então só era crente quem era mesmo. E eles chamavam de arrependido, porque o camarada mudava da água para o vinho. Nós vimos, quando ele cura a sogra de Pedro, nós estudamos isso bem direitinho, mostrando que o seu poder se estendia, era movido por compaixão. Aquela mesma compaixão que o moveu para curar o leproso. Diz que ele viu e se compadeceu, se encheu de compaixão. Nos versículos 32 a 34, lá diz que ele vai até o pôr do sol, libertando pessoas possuídas por doenças, por demônios. Na próxima semana nós vamos continuar em Marcos. Esse aqui foi o quadro, o retrato de Jesus como pregador. Ele era o pregador do reino de Deus, ele era o pregador de arrependimento, era o pregador de novas vidas através de fé. E o verdadeiro arrependido, ele mostra através da sua fé, muitas vezes fé silenciosa, que é a fé que mais abala alguém, é a fé que mais mexe com as pessoas. Quando ela olha para uma benedita dessa, lá no ambiente de trabalho dela, essa daqui é crente. Isso aqui mudou. É nova criatura. As velhas coisas que ela tinha antes, não tem mais. Aquelas coisas ruins. Então vamos baixar a nossa cabeça e orar. E cada um examine a si próprio. Eu poderia ser chamado não só de crente, mas de arrependido. No meu trabalho, eu estou gritando o reino de Deus. No meu casamento, eu estou deixando bem claro quem é o meu Senhor. Eu estou deixando bem claro que eu vivo não mais no reino dos homens, mas no reino de Deus. Eu estou tendo uma fé imorredora, uma fé que adotou, venha o que vier, eu vou confiar. Pois nada há de me separar do amor de Cristo, nada nem ninguém. E que Ele fará todas as coisas cooperarem para o meu bem, do jeito certo, no tempo certo, na medida certa, e ninguém poderá estorvar a sua mão, nem impedir o que Ele faz.
Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por esse tempo aqui. Traze pessoas, Senhor Deus, para virem a Jesus Cristo, para se colocarem sobre o seu reino, para serem suas ovelhas, governadas por esse maravilhoso pastor, esse bom pastor. Salva as almas nessa noite, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Alguém que nessa noite gostaria de entregar sua vida a Jesus, é a sua oportunidade. Louvado seja Deus. Boa noite.